gente vai iniciar com um marrom mais escuro, tá? Que é o das patinhas. E nós vamos iniciar, né, com o círculo mágico. E dentro desse círculo mágico, nós precisamos de 6 pontos baixos, tá, gente? 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, tá? Na carreirinha de número 2, são 6 aumentos. Então, será 2 pontos em cada pontinho de base por toda a volta, tá? 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer todos os meus 12 aqui, depois eu volto pra gente dar continuidade, tá? Terminei aqui com 12 pontos, né? Já fiz um primeiro ponto, coloquei um marcador e agora nós iremos fazer mais 4 pontos, né? Contando que esse primeiro vai ser 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e no final vamos pôr um aumento. E vamos fazer isso mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Então, no final dessa carreira, teremos um total de 14 pontos baixos, tá? Vou tirar aqui meu marcador, vou fazer um ponto baixo. E nessa próxima carreirinha, que é a carreirinha de número 4, é a nossa última carreirinha desse marrom escuro, tá? Então, nós iremos fazer por toda a volta 14 pontos baixos, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui meus 14 pontos baixos e depois eu volto pra gente, então, dar continuidade aqui no nosso trabalho. Nosso último pontinho, eu não finalizei o ponto, tá? Porque a gente precisa trocar de cor agora. Então, eu deixei 2 passadinhas na agulha, vou pegar um marrom mais claro, vou aqui, ó, fazer um ponto baixo aqui, tá? Aí, nós iremos fazer um ponto baixo novamente, vamos colocar o nosso marcador, e aqui a gente vai começar, então, a próxima carreira. Vamos cortar o fio marrom escuro, tá? E aqui, nessa carreirinha, nós iremos fazer 5 pontos baixos. Eu já vou segurando aqui os fios, ó, e daí já vou escondendo, tá? Ó, 3, 4 e 5 pontos baixos. E uma diminuição, tá, gente? Então, nessa carreirinha, a gente vai fazer isso 2 vezes. 2, 3, 4 e 5 pontos e uma diminuição. No final dessa carreira aqui, nós temos um total de 12 pontos baixos, tá? Agora eu vou tirar aqui o marcador, fazer um ponto baixo. E agora, gente, da nossa carreira 7 e 8, nós iremos fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, 7 e 8, 2 carreiras com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, tá? E depois eu volto pra gente, então, dar continuidade no nosso trabalho. Vamos iniciar, então, a nossa carreirinha de número 9. E hoje eu coloquei um pouquinho de enchimento aqui dentro da nossa patinha. Então, na carreirinha de número 9, nós iremos fazer 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E no próximo, uma diminuição. E mais 5 pontos baixos.
No final dessa carreirinha, nós teremos um total de 11 pontos baixos, tá? Agora, a carreirinha de número 10, nós iremos fazer 4 pontos baixos, 2, 3, 4, uma diminuição e mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. No final dessa carreirinha, gente, a gente precisa ter 10 pontos baixos, tá bom? Agora, da carreirinha 11 e a carreirinha 19, nós iremos fazer carreirinhas retas, tá, gente? De ponto sobre ponto. 10 pontos baixos. E agora eu também não coloco mais enchimento, tá? Só coloquei aqui no comecinho. Então, vou fazer essas carreirinhas aqui. Vou fazer meu outro bracinho, que são 2, né? Depois eu volto pra gente dar continuidade aqui nesse corpinho, tá bom? Eu fiz aqui minhas 9 carreirinhas e eu quero fechar ele junto com vocês, tá? Que depois vocês façam isso nos 2 bracinhos. A gente vai dobrar aqui o nosso bracinho e nós iremos fazer 5 pontos baixos, tá? Só que como que a gente vai fazer esses 5 pontos baixos? Pegando nas 2 laçadas desse ponto e nas 2 laçadas desse outro ponto, do outro lado, tá? E vamos fazer aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4 e no último pontinho aqui, 5, dessa forma aqui. Por quê? Porque depois fica mais fácil pra gente costurar no nosso corpinho, tá? Daí a gente deixa um fio longo pra costura. E agora vocês façam um outro bracinho, exatamente igualzinho que a gente acabou de fazer, tá bom? Pra gente fazer a nossa perninha, a gente vai começar com o fio marrom mais escuro novamente. E vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Na carreirinha de número 2, nós iremos fazer 6 aumentos, para ter um total de 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, 12. Carreirinha de número 3, nós iremos já inserir nosso marcador, tá, gente? Fizemos um ponto, colocamos o marcador. E na carreirinha de número 3, nós iremos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? E no final dessa carreirinha, nós teremos um total de 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui os meus 18 pontos baixos e volto pra gente dar continuidade aqui na nossa patinha, tá? Essas aqui são as patinhas. A carreirinha de número 4 será 2 pontos baixos. Fiz o primeiro, coloquei um marcador, mais um e um aumento. Então, isso será por toda a volta, 2 pontos baixos e um aumento. No final, terá que ter 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha e volto pra gente, então, dar continuidade aqui no nosso trabalho. Agora, a carreirinha de número 5 vai ser ponto sobre ponto, tá? 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer a minha carreirinha aqui e já volto pra gente dar
continuidade no nosso trabalho. Ponto sobre ponto, sem aumentos, sem diminuições. 24 pontos baixos. Então, para nossa carreirinha de número 6, aqui onde estava o nosso marcador, nós já iremos iniciar com uma diminuição. Colocamos o marcador novamente, mais outra diminuição. E agora, nós iremos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, nós iremos fazer uma sequência de 4 diminuições, tá, gente? Ó. 1, 2, 3 e 4 diminuições, tá? E finalizamos com 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. No finalzinho dessa carreira, nós teremos um total de 18 pontos baixos. Tá vendo que tá formando já o pezinho, né? Agora, na carreirinha de número 7, nós iremos mudar de cor, tá? Então, nós vamos voltar aqui no pontinho anterior, deixar apenas 2 laçadinhas na agulha. Vamos pegar o marrom mais claro e vamos laçar a linha aqui e finalizar aquele último pontinho, certo? Agora, nós iremos fazer um ponto, colocar o nosso marcador e vamos iniciar a nossa próxima carreirinha aqui. Agora, na carreirinha de número 7, nós iremos fazer 5 pontos baixos. 1, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Depois outra diminuição. São 3 diminuições. Outra diminuição. Temos 3, né? E depois das 3 diminuições, finalizamos com 5 pontos baixos, né? Eu fiz aqui a minha última diminuição e finalizamos com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. No final dessa carreira, nós teremos que ter 14 pontos baixos. A carreirinha, então, de número 8, novamente, iremos fazer 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Só que agora a gente vai fazer apenas 2 diminuições, tá, gente? Em vez de 3, igual no anterior, essa é apenas 2. 1, 2 e finalizamos com mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No final dessa carreira, nós precisamos ter um total de 12 pontos baixos. Eu já coloquei aqui um pouquinho de enchimento, tá? E agora, gente, da carreira 9 à carreira 11, nós iremos fazer de ponto sobre ponto, tá? 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer as linhas aqui, depois eu volto, então, pra gente dar continuidade aqui na nossa perninha, tá bom? Então, 9 a 11, 12 pontos baixos.
Agora, a carreirinha de número 12, nós iremos fazer 5 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. 3, 4, 5 e um aumento. E mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 e mais um aumento. No final dessa carreirinha, nós vamos ter 14 pontos baixos. Então, no final da carreira de número 12, nós teremos um total de 14 pontos baixos, tá? Na carreirinha de número 13, nós iremos fazer 6 pontos baixos e um aumento também por 2 vezes. 3, 4, 5, 6 e um aumento. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreirinha aqui, que é a 13, nós vamos ter um total de 16 pontos baixos, tá? Então, carreirinha de número 13, no final dela nós teremos um total de 16 pontos baixos. Aí agora, gente, para o nosso pezinho poder ficar um pouquinho, né, mais de ladinho depois, quando a gente for posicionar no corpo, a gente vai fazer mais 13 pontos baixos. Então, temos um com marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos baixos, que daí ele vai ficar com a perninha viradinha assim, tá? Então, eu vou fazer a minha próxima perninha aqui, vou encher essa aqui um pouquinho mais, tá? Completar de enchimento e fazer a outra perninha e depois eu volto pra gente dar continuidade no nosso corpinho. Essa aqui eu posso cortar, fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, e arrematar, tá? Só que a próxima perninha eu não faço isso, tá? Porque a próxima perninha a gente vai dar continuidade no corpo, tá? Então, essa eu arremato, a próxima eu não corto o fio, tá bom? A gente vai começar a iniciar o nosso corpo agora, tá? Vocês lembram que na outra perninha eu falei pra vocês fazerem 13 pontos baixos e arrematarem, certo? Essa daqui eu fiz 14 pontos baixos, eu fiz um pontinho a mais, pra na hora da gente colocar aqui, elas ficarem certinhas, viradinhas aqui, tá? Então, essa aqui, ó, eu não arrematei, como eu disse pra vocês, pra gente não arrematar. E agora, nós iremos fazer 2 correntinhas, tá? 2 correntinhas. A gente vai alinhar certinho as perninhas aqui, tá? Certinho as perninhas do jeito que a gente quer que fique. Vamos introduzir bem aqui, ó, na lateral da perninha. E vamos fazer um ponto e colocar o marcador, nosso primeiro ponto baixo, tá? Nisso, a gente já se certifica se a gente fez na lateral certinha, para nossas perninhas ficarem do jeito que a gente quer. Se tá do jeito que a gente quer ou não, né? Como eu não quero ela... Ó, a minha ficou um pouquinho pro lado, então pera aí. Eu tinha feito 14, né? 15, 16. Então, eu fiz, ó, 16 pontos nas perninhas. Eu coloquei mais 2 aqui. Vamos colocar agora novamente para ver se a gente deixar ela centralizada aqui certinho, tá? Pra ela ficar, né, bonitinho, ó. Agora ficou certinho, tá? Então, nós fizemos as 2 correntinhas e fizemos o nosso primeiro ponto baixo, né? Vamos colocar aqui o nosso marcador, tá? E agora,
a gente vai começar a trabalhar o nosso corpo, né? Então, nessa primeira perninha aqui, nós iremos fazer 16 pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo? Nas duas correntinhas, né, que a gente trabalhou, aqui nós iremos fazer 2 pontos baixos, uma em cada pontinho de base, 2. E agora mais 16 pontos baixos na outra perninha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora vai sobrar aquelas duas correntinhas do lado de cá, né? Nós vamos fazer novamente os 2 pontinhos e finalizamos então a primeira carreira. Vamos tirar o marcador, fazer novamente aqui um ponto e colocar o marcador novamente. Então, a carreira de número 1 já está pronta. A carreira de número 2, nós iremos fazer 34 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, então. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. A gente fez 34 pontos baixos, não era 34 pontos baixos e um aumento 2 vezes, não. Era 34 pontos baixos e 2 aumentos. Aqui, então, no final, a gente vai fazer 2 aumentinhos, tá? Então, fizemos os 34 pontos e no final fazemos 2 aumentos, tá? No final dessa carreirinha, nós temos um total de 38 pontos baixos, tá? A carreirinha de número 3, nós iremos fazer 32 pontos baixos novamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 pontos baixos. Agora iremos fazer novamente 2 aumentos e mais 4 pontos baixos para finalizar aqui a carreirinha de número 3, tá? E a gente vai finalizar ela com 40 pontos, tá? Então, finalizamos ela com 40 pontos baixos, tá, gente? Agora, da carreira 4, carreira 8, nós iremos fazer de ponto sobre ponto, tá? 40 pontos baixos. Então, eu vou fazer as minhas aqui e depois eu volto pra gente continuar. Agora, na nossa carreirinha de número 9, nós iremos fazer 8 pontos baixos.
5, 6, 7, 8. Depois dos 8 pontos baixos, uma diminuição. Aí depois 17 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos baixos. E mais uma vez, nós iremos fazer uma diminuição e finalizar com 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No final dessa carreirinha aqui, nós precisamos ter um total de 38 pontos baixos, tá? Agora, a carreirinha de número 10, nós iremos fazer novamente 8 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma diminuição. Agora, 15 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Outra diminuição. E, para finalizar, vamos fazer e a gente finalizamos com 11 pontos baixos aqui, tá? E agora, no final dessa carreira, nós temos que ter 36 pontos baixos, tá? Agora, nós vamos dar início à carreira de número 11, que é por toda a volta, 36 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui, tá? A carreirinha de número 11, que é 36 pontos por toda a volta, sem aumentos e sem diminuições. 36 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui, depois eu volto pra gente dar continuidade, então, aqui no nosso trabalho. Agora, vamos dar início à carreira de número 12. Eu já tirei meu marcador, fiz um primeiro ponto. E agora, nós iremos fazer mais uma vez 8 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, uma diminuição. E agora, aqui, mais 15 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, outra diminuição e finalizamos com 9 pontos baixos. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. No final dessa carreirinha aqui, nós teremos que ter um total de 34 pontos baixos. Agora, vamos iniciar a carreirinha de número 13. Nós iremos fazer 7 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, uma diminuição, mais 15 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais outra diminuição. E vamos finalizar com 8 pontos baixos. E no final dessa carreira aqui, nós precisamos ter um total de 32 pontos baixos. Agora, carreira de número 14, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? 32 pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições. Somente ponto sobre ponto. 32 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui
Depois eu volto pra gente dar continuidade aqui. Agora que eu fiz meus 32 pontos baixos, eu vou começar a encher o meu corpinho. Depois ele não fica tão ruim de encher, tá, gente? Então, eu coloquei um pouquinho de enchimento aqui. E depois a gente coloca mais. Mas é sempre bom ir colocando, pra depois não ficar muito difícil de trabalhar. Nosso corpinho já tá ficando dessa forma aqui, tá? Então, agora, nós iremos dar início à carreirinha de número 15. Eu já fiz o primeiro ponto, já coloquei o marcador. E agora, nós iremos fazer 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Uma diminuição. Agora, 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Outra diminuição. E nós finalizamos com 7 pontos baixos. E no final dessa carreira, precisamos ter um total de 30 pontos baixos, tá? Carreira de número 16, novamente, nós damos início com 7 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7. Uma diminuição. Agora, 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Outra diminuição. E vamos finalizar, né, com 7 pontos baixos. E no final dessa carreira, precisamos ter um total de 28 pontos baixos. Tá? Carreirinha, essa é a carreira de número 16. A carreirinha de número 17, perdão, nós iremos fazer de ponto sobre ponto, tá, gente? Sem aumentos e sem diminuições. 28 pontos baixos. Então, eu vou fazer a minha aqui. Depois eu volto pra gente dar continuidade, então, aqui no nosso corpinho. 28 pontos baixos. Agora, a carreirinha de número 18, nós iremos fazer por toda a volta 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz 4, 5 e uma diminuição. Será uma repetição de 4 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Uma diminuição. No final dessa carreirinha, nós precisamos ter 24 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha e volto pra gente dar sequência, então, aqui no nosso trabalho. Essa é a carreira de número 19, é 24 pontos, sem aumentos e sem diminuições, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui, depois eu volto pra gente dar continuidade aqui no nosso trabalho. Antes de começar a carreira 20, gente, eu já enchi bem o corpinho, ó, bem fofinho, né? E vamos dar início, então, à carreira de número 20. A carreira de número 20 será 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? E no final dela, nós teremos... Finalizamos, então, a carreira 20 com 20 pontos. Agora a carreira 21 será 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E no final dessa carreira, teremos um total de 16 pontos baixos. Eu vou fazer a minha carreirinha aqui e volto pra gente finalizarmos juntos.
Então eu finalizei aqui, completei com o enchimento. E agora a gente vai posicionar, deixar um fio longo para costura. E agora a gente vai posicionar a nossa cabeça aqui no nosso corpinho, tá? Então a gente vai posicionar certinho aqui e vai colocar os alfinetes pra depois a gente costurar no corpo. Então eu vou posicionar aqui certinho, tá? Deixando as perninhas pra frente, bonitinho, assim. E já vou costurar. Depois eu posiciono também os bracinhos, tá? E também vou costurar. Depois aí eu volto pra gente, então, finalizarmos juntos a nossa reninha. Como a gente fez pouca costura nesse trabalho, né? Somente aqui nos detalhes, né? E eu também tenho vídeos explicando um pouco sobre costuras e tudo mais. Mas aqui na cabecinha eu quis mostrar um pouquinho pra vocês. Só pra relembrar como que a gente costura a nossa cabeça. Então a gente vai marcar primeiro, centralizar certinho. E vamos introduzir primeiramente um fio aqui, ó, agulha na cabeça. E depois embaixo aqui, ó, no corpinho. É bem simples, gente. Por toda a volta, ó, na cabeça. E no corpo. Isso por toda a volta. Tá bom? Eu vou fazer aqui e depois eu volto pra gente costurar também os bracinhos juntas, ó. Dessa forma, eu vou seguindo aqui os meus alfinetes, ó, pra poder facilitar. Então eu vou finalizar e volto pra gente dar continuidade. Posicionei aqui então os nossos dois bracinhos. Eu vou virar aqui pra gente costurar o nosso primeiro bracinho. Então a gente vai introduzir também, ó, no corpo. E depois a gente volta aqui, ó, pelas alcinhas que a gente fez por último. Novamente, ó, introduz na cabecinha e volta pelo bracinho. Dessa forma a gente vai fazer por todo o bracinho, tá? Dos dois lados, tanto desse quanto do outro lado. Então eu vou fazer os meus aqui, depois eu volto pra gente finalizarmos juntas aqui. Vou jogar aqui pra trás, ó. Que daí depois a gente dá um nozinho junto com esse aqui, tá bom? Podemos tirar os alfinetes, ó. Agora vamos costurar desse lado aqui. Joguei os dois fiozinhos aqui pra trás, agora a gente dá uns dois nozinhos pra ficar bem firme. Cortamos a linha, escondemos aqui, né? E tá costuradinha essa fofura com os bracinhos. E pra gente finalizar então a nossa linda reninha, nós vamos fazer um rabinho pra ela. Nós vamos dar início então, círculo mágico com 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Na carreirinha de número 2, fazemos 6 aumentos com 12 pontos no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos. Agora nós vamos fazer na terceira carreira 2 pontos
uma diminuição. Por toda a volta. 2 pontos e uma diminuição. 2 pontos e uma diminuição. E no final dessa carreira, nós teremos um total de 1, vamos conferir quantos pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos baixos. Então, agora a gente faz mais uma carreirinha de 12 pontos baixos. Então, primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na verdade, são 10 pontos altos. Não são 12, gente, perdão. São 10 pontos baixos, tá? Então, a gente fazia 2 pontos baixos e uma diminuição. No final, tinha que dar 10 pontos baixos. E depois a gente faz mais uma carreirinha de 10 pontos baixos. Aí a gente empurra esse fiozinho pra cá, ó. Tá vendo? Pegar só um pouquinho de enchimento. Bem pouquinho. Vou ajudar com o auxílio aqui, ó. Bem pouquinho mesmo, só pra dar um voluminho. Vamos posicionar no nosso bumbumzinho aqui, ó. Posicionar e costurar, né? É claro. Então, finalizei aqui, gente, todas as costuras, né? O rabinho também, olha que bonitinho. E agora, gente, eu vou enfeitar ela com um cachecolzinho que eu tenho aqui. Eu já fiz esse vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição depois pra vocês esse lindo cachecol. E a gente vai enfeitar ela agora com esse lindo cachecolzinho aqui, pra ela ficar ainda mais fofa, é claro, né? Deixar ela bem bonita. Aí vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, né? É claro, eu fiz esse tom de vermelho, né? Vocês podem fazer verde, né? E tá prontinho, então, aqui a nossa linda reninha. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixarem aí nos comentários, tá? E é isso, gente. Olha só. Tchau, tchau.